escrevo os livros. Sou aposentado, então tenho tempo para me dedicar aos livros e ao trabalho do Centro Espírita. Gosto muito do que faço, embora eu tenha muitas dificuldades como todos nós temos. Isso é a vida. Sou médium há mais de 30 anos, como relatei anteriormente, e tenho 4 tipos de mediunidade que exerço com mais frequência. Sou médium psicógrafo, vidente, psicofônico e de desdobramento. A mediunidade que mais uso é a de psicofonia e de desdobramento, pois é em desdobramento que escrevo todos os meus livros e em psicofonia onde permito que os espíritos se expressem e trabalhem para o auxílio de tantos. Depois de muito exercício mediúnico e muito estudo, eu consegui me aproximar dos meus mentores que muito me ajudam e me orientam sempre. Sou brasileiro, moro no Rio de Janeiro, sou casado, pai de 5 filhos e avô de 2 princesas. Sou feliz com tudo o que faço e transmito isso nas páginas que me são permitidas escrever quando me permitem falar sobre mim. Sinto-me um privilegiado em poder estar em contato com seres de luz que me auxiliam no trabalho diário da Casa Espírita e por permitirem transmitir os ensinamentos que compartilho através dos livros, das palestras que ministro em vários lugares e das relações diárias do trabalho espírita. Naquele dia, eu estava muito cansado. Fiz várias coisas e me recolhi ao meu escritório para ver as coisas de casa e descansar um pouco. Mesmo assim, eu fiquei muito emocionado ao reencontrar com Lucas, que ao seu lado trouxe a minha amada Nina Brestonini. Nina é meiga, muito simpática e carinhosa. Ela é ruiva, mede aproximadamente 1,68 m. É delicada, seus cabelos embelezam seu lindo rosto e suas sardas iluminam ainda mais seu olhar. Todas as vezes que eu me encontro com a Nina, eu fico extremamente emocionado. Não sei explicar muito bem por que isso acontece. Nina aparenta ter uns 24 anos. É assim que ela se apresenta para mim. Eu tive o privilégio de saber muita coisa sobre Nina quando escrevemos juntos a saga 5 Dias no Umbral e depois, no livro Colônia Espiritual, Amor e Caridade, Dias de Luz, onde ela carinhosamente me mostrou como funciona a colônia em que ela e outros mentores estão trabalhando nesse momento. É realmente um privilégio ser médium. Gratidão eterna. Lucas é moreno, mede aproximadamente 1,70 m. Tem cabelos crespos, olhos claros e é muito simpático. Corpo atlético e sempre traz em seu rosto um sorriso. Naquele dia, eu percebi que Nina e Lucas tinham algo muito especial para me ensinar. E assim começamos a escrever esse livro. Eles chegaram juntos e logo começamos a conversar. Olá, Osmar. Oi, Nina. Como você está? Cansado, mas ansioso e feliz por mais essa oportunidade. Já sei que vem coisa boa por aí. Hoje trabalhei muito e meu corpo implora por descanso. Mas estou pronto para aprender um pouco mais com vocês. Que bom que você está preparado, embora cansado. Sempre estarei preparado para escrever, Nina. Os livros são a razão do meu viver e sou grato por essa oportunidade. Oi, Osmar, disse-me Lucas. Olá, Lucas. Que bom ter vocês aqui. Perdoe-me por não ter cumprimentado antes. Nós aqui estamos muito contentes em te reencontrar para juntos escrevermos esse livro. E não há o que perdoar, Osmar. Fique tranquilo. Obrigado pela oportunidade, Lucas. E é sempre bom te rever. É sempre bom estar aqui, Osmar. Creia nisso, disse Lucas com um leve sorriso no rosto. Nina então toma a palavra. Osmar, o Lucas tem uma linda e emocionante história para lhe contar. Você quer começar agora ou quer esperar um pouco mais? Podemos começar agora. Mas, antes, eu posso lhe fazer algumas perguntas, Nina? Sim, claro, disse a mentora. Por que é que nem todos os médiuns são capazes de escrever livros? Por que nem todos os médiuns compreendem o seu trabalho e falham em seus propósitos mediúnicos? Tenho refletido muito sobre isso. Vejo médiuns desperdiçarem essa oportunidade e isso me entristece. Desculpe me perguntar isso. É uma curiosidade antiga que tenho. Mediunidade é um privilégio, como você mesmo diz, Osmar. O que acontece é que nem sempre o médium está disponível para o trabalho espiritual. Muitos estão envolvidos com a vida material, com a vida sentimental e outras coisas que os afastam do propósito ao qual foram convidados quando reencarnaram. Inclusive,
é sobre isso que iremos falar, disse Lucas. Quer dizer que eu combinei isso com vocês? Sim, claro que sim. Não há acasos, muito menos se tratando de psicografia, psicofonia e desdobramento, se tratando de mediunidade, corrige Nina. Eu escolhi passar por isso? Sim. Você, antes de encarnar, escolheu essa missão, ou melhor, esse compromisso, como você mesmo diz. Eu posso mudar isso, Lucas, Nina? Sim, claro que sim. Você é livre para tudo, Osmar, inclusive para desistir do combinado anteriormente, disse Lucas. Posso lhe fazer outra pergunta, Nina? Prossiga. Todos os personagens que vocês me apresentam no desdobramento são reais? São as pessoas que realmente passaram pelas provas relatadas nos livros? Sim, são reais. O que combinamos fazer é trocar o nome deles e das cidades em que essas histórias realmente aconteceram. Como assim, Nina? O que você vê em desdobramento é real. As pessoas são reais, mas os nomes e as cidades são trocados. Por que motivo é assim? Para proteger você e para resguardar os familiares dos espíritos que se disponibilizaram a escrever suas histórias e de seus familiares que ainda se encontram encarnados. Assim, trocamos os nomes das pessoas e das cidades em que essas histórias realmente aconteceram, mas elas são reais. Compreendo. Essa que você vai me levar para ver e contar. Onde se passa? No Rio de Janeiro. Realmente no Rio de Janeiro? Como já lhe dissemos, trocamos as cidades. Compreendo. Você viveu lá? Quero dizer, você já viveu no Rio de Janeiro, Nina? Sim, em algumas encarnações. Em quais outras cidades você já viveu? Em várias cidades. Eu já vivi no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em Gênova, em Alexandria, no Marrocos e em tantas outras. Você se lembra de todas as suas encarnações? Temos um arquivo próprio. Guardamos as coisas mais importantes. E as outras ficam esquecidas? Todo conhecimento adquirido dispensa as experiências necessárias ao aperfeiçoamento interiorizado. Assim, só guardamos o que nos foi útil para estarmos no estado em que estamos, nesse momento evolutivo, diz Lucas. Como assim? Quando você vai à escola aprender a multiplicar, por exemplo, assim que você adquire o conhecimento de como fazer a multiplicação, você não vai se lembrar mais de qual fórmula você usou para adquirir esse conhecimento. Não é assim? Sim. Não lembro como isso entrou na minha mente. Pois é assim que as coisas funcionam quando você adquire algo para melhorar-se. Fica para trás. Fica esquecido por não haver mais necessidade de saber como aprendeu. A fórmula é descartada. Quer dizer que, à medida em que evoluímos, vamos nos esquecendo daquilo que utilizamos para nos tornarmos melhores? Sim, o que não é útil é descartado do seu ser. Se você já aprendeu e o utiliza, não precisa mais ser lembrado. Lembre-se que o Pai não quer que tenhamos lembranças dos sofrimentos, mas sim extrair dessas lembranças e dos sofrimentos os ensinamentos para que não possamos mais errar. Evolução. Complicado isso, né, Nina? Não, não é complicado, Osmar. É inteligente e útil. Quer dizer que quando aprendo, por exemplo, a perdoar, não vou me lembrar mais de como utilizei, ou melhor, de que forma eu aprendi a perdoar? Tudo que o espírito adquire e o transforma, ele não necessita mais se lembrar. Perfeição? Sim, perfeição. O destino de todos nós. Se pensarmos como espíritos, compreenderemos o que vocês estão me falando. Mas se pensarmos como pecadores, se pensarmos com maldade, certamente não vamos compreender isso. Cada sentimento adquirido é uma conquista do espírito. E sendo assim, tudo que você transforma de fora para dentro, o transforma de dentro para fora. Aquilo que você põe em prática depois de adquirido é seu, unicamente seu, e ninguém muda. Obrigado, Nina. Obrigado, Lucas. Não agradeça. Escreva, diz a mentora. E esse livro que vocês irão me dar agora, do que se trata? Da vigilância que todo médium deve ter, disse Nina. Vigilância? Como assim? Osmar, nós os mentores, espíritos afins, ancestrais e protetores,
Falamos com você muito mais do que você pensa. Como assim? Achas mesmo que todas as suas intuições, pensamentos e imagens que vêm à sua mente são coisas de sua cabeça? Não, eu tenho certeza que não. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, temos uma informação muito precisa sobre isso. O que diz o livro, Osmar? Pergunta Nina. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Perguntou Kardec. E o que disse o Espírito da Verdade? Ele disse, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Muito bem, Osmar, então é sobre isso que iremos falar. Falaremos da importância de vocês darem ouvidos aos seus instintos, pois são neles que estamos. Caramba, Nina, será que eu não tenho ouvido direito? Eu fiz algo de errado? Escreva essa linda e edificante história e verás o que deves fazer para cumprir aquilo que você propôs antes de encarnar. E não se esqueça, nunca estás sozinho. E mais, não esqueça que médium é meio, e sendo meio de comunicação dos espíritos, deve estar sempre atento aos sinais. Saiba que tudo o que acontece ao teu redor tem um propósito evolutivo, pois é para isso que estás aqui. Ninguém vem a esse plano espiritual para passear. Todos estão ligados ao grande projeto evolutivo. Tudo o que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer ao seu redor tem uma mensagem importante para a sua evolução. Não há acasos nos desígnios de Deus. Obrigado, Nina e Lucas. Obrigado por mais essa oportunidade. Nós é que agradecemos, disse Lucas. Confie sempre naquilo que tua mente te revela, Osmar. É lá que nos comunicamos com você, disse Nina. Obrigado, Nina. Vamos então ao umbral? Perguntou-me Nina. Sim, vamos. Vamos, Osmar, venha comigo, disse-me Lucas. Naquele momento, eu me desdobro e acompanho Lucas até os portões do umbral. Nina se afasta e nos deixa sozinhos. Nunca sem antes me dirigir um lindo e amável sorriso. Nossas atitudes e pensamentos de hoje refletem o nosso amanhã. Por Osmar Barbosa. O encontro. O umbral ocupa um espaço invisível, que vai do solo em que vivemos até alguns quilômetros de altura até a nossa atmosfera. O clima no umbral é denso, equivale a um estado de tristeza e desespero para nós. A densidade do lugar não permite que entre claridade ali. Quando é dia aqui, poucos raios de sol se atrevem a penetrar nas densas nuvens que cobrem o umbral. A impressão que se tem é de que o umbral é um longo final de tarde, onde as nuvens muito baixas se confundem com a névoa que existe no lugar. À noite, não é possível ver as estrelas, e a lua aparece com a cor avermelhada entre grossas nuvens. Assim como o sol quando consegue atravessar a densidade daquele lugar. Há várias cidades no umbral. Existem cidades grandes, médias e pequenas, onde milhares de espíritos vagam sem perceberem seu real estado. Apesar disso, há inteligências que lideram essas cidades. Há ainda grupos de nômades e espíritos solitários que habitam pântanos, florestas e abismos. O umbral é terrível. A vegetação é variada, muitas vezes constituída por pouca variedade de plantas. As árvores são de baixa estatura, com troncos grossos e retorcidos e de pouca folhagem. As folhas que se atrevem a nascer são negras e murchas. Existem também áreas desertas, locais rochosos e lugares de vegetação rasteira composta de ervas e capim. Um capim escuro que não temos por aqui. Há ainda alguns animais sem uma forma definida. Lucas aproveita que eu estava muito curioso e me mostra alguns tipos de animais e aves desprovidos de beleza. Todos, sem exceção, são negros. No umbral, eu pude ver algumas montanhas, vales, rios, grutas, cavernas, penhascos, planícies, regiões de pântano e todas as formas que podem ser encontradas na Terra. Como os espíritos sempre se agrupam por afinidade, igual a todos nós aqui na Terra, ou seja, nos unimos de acordo com o nosso nível vibracional,
Existem inúmeras cidades habitadas por espíritos semelhantes. Algumas cidades se apresentam mais organizadas e limpas do que outras, mas todas estão sob o céu negro do umbral. Seres horríveis vagam pelas estradas escuras. Pode-se perguntar, por que é permitido que exista essa estrutura negativa de tanto sofrimento? Por que Deus permite isso? Deus nos permite tudo. Ele nos deu o livre-arbítrio. O homem tem total liberdade para fazer tudo de ruim ou tudo de bom. Quando faz ou constrói algo de ruim, você acaba se prejudicando com isso. E aos poucos, com o passar de anos ou de séculos, vai aprendendo que o único caminho para a libertação do sofrimento e da felicidade plena é a prática do bem. A vida na Terra e no umbral funciona como grandes escolas onde aprendemos no amor ou na dor. Ninguém vai para o umbral por castigo. Ninguém está destinado a esse sofrimento. A pessoa vai para o lugar que melhor se adapta à sua vibração espiritual no momento do desencarne, ou àquilo que carrega dentro de si. Quando deseja melhorar, existe quem ajude. Quando não deseja melhorar, fica no lugar que escolheu. Todos que sofrem no umbral, um dia são resgatados por espíritos do bem e levados para tratamento para que melhorem e possam viver em planos de vibrações superiores. Existem muitos que ficam no umbral por livre e espontânea vontade, se aproveitando do poder e dos benefícios que acreditam ter em seus mundos. Tudo se assemelha, me disse Lucas. Existem no umbral várias equipes de socorro. Eles ficam trabalhando nas zonas de sofrimento e alguns nos diversos postos de socorro que existem em cada núcleo do umbral. Tudo é muito organizado. Os postos de socorro se encontram espalhados pelas diversas regiões sombrias do umbral. Esse local de ajuda, semelhante a um complexo hospitalar, normalmente é vinculado a uma colônia espiritual de nível superior. Nele, encontramos espíritos missionários vindos de regiões mais elevadas que trabalham na ajuda aos espíritos que vivem nas cidades e regiões do umbral e que estão à procura de tratamento ou orientação. Alguns precisam de refazimento perispiritual e são levados para outras unidades de tratamento espalhadas nas colônias espirituais. Quando o espírito ajudado desperta para a necessidade de melhorar, crescer e evoluir, é levado para uma colônia onde é tratado e passa seu tempo estudando e realizando tarefas úteis para si e para o próximo. Quando se sentem incomodados e mergulhados em sentimentos como ódio, vingança e revolta, acabam retornando espontaneamente para os lugares de onde saíram. Continuamos sempre com nosso livre-arbítrio. Tudo é pensamento e atitude. Se tens bons pensamentos e boas atitudes, estarás sempre em bom lugar. Ao contrário, atrás aquilo que sentes e deseja. É uma região purgatória, como nos explicam os espíritos amigos que trabalham nessa região. Os postos de socorro não são cidades, mas alguns deles possuem grande dimensão, se assemelhando a uma pequena cidade no meio do umbral. Muitos desses postos ficam nas regiões periféricas do umbral. Alguns se encontram dentro das cidades do umbral. Vistos à distância, são pontos de luz e de beleza no meio da paisagem triste, escura, fria e nebulosa que compõem as paisagens naturais do umbral. Os postos de socorro são constantemente procurados por pessoas desesperadas e perdidas no umbral querendo abrigo e ajuda. Os espíritos que vivem no umbral ainda estão muito ligados ao mundo material, por isso sofrem aqui, diz Lucas. Alguns desses postos de socorro ficam em uma região transitória entre a Terra e muito próximos do umbral. Um lugar que eles chamam de transição, uma colônia, assim podemos chamar. Esses são destinados a socorrer e orientar espíritos recém-desencarnados. Pessoas que acabam de morrer costumam ficar totalmente desorientadas. Muitas não sabem que estão mortas. É fácil imaginar o sentimento horrível e a loucura que uma pessoa nessa situação pode passar. Estes postos estão localizados no mundo invisível exatamente no mesmo local onde estão os hospitais, cemitérios, sanatórios, presídios, igrejas, centros espíritas, etc. São nesses locais onde se pode encontrar o espírito de pessoas que acabam de desencarnar, ou que estão procurando algum tipo de ajuda. São construções energéticas que, para os espíritos naquela frequência, são tão sólidos quanto os objetos desta nossa dimensão terrestre. Os espíritos mais sutis atravessam esses ambientes porque são mais rarefeitos.
Mas naquela dimensão, para quem está lá, os objetos são tão densos quanto os daqui são para nós. A pessoa se vê num ambiente propício para a recepção de recém-desencarnados, onde o que sobrou do cordão de prata é então rompido. A pessoa acorda num hospital extrafísico após a morte, não porque esteja doente, mas para romper essa conexão. Esses hospitais são locais de transição. Dali ela passa para a dimensão correspondente ao seu nível. Os laços, após desfeitos, libertam o espírito para seguir seu destino. Nossos pensamentos e emoções se plasmam energeticamente em nossa aura, em nosso corpo perispiritual. Assim, nós somos a somatória do que pensamos, sentimos e fazemos durante a vida. A cada noite, quando nos desprendemos para fora do corpo físico, o corpo espiritual carrega a vibração de tudo o que ocorreu naquele dia. Na hora da morte, a vibração do corpo espiritual, ou seja, nosso perispírito, é a soma de tudo que você pensou, sentiu e fez durante uma vida inteira. Pode-se dizer que cada pessoa que desencarna carrega um campo vital contendo tudo o que ela é como resultado de tudo o que desenvolveu e fez em vida. Quem tem uma vibração X no corpo espiritual, após a morte, é atraída para o plano extrafísico de uma dimensão X, compatível com a vibração que ela porta. O plano espiritual é dividido em subdimensões. Muitos as dividem em 7 níveis, outros em 3. Os que dividem em 3 fazem da seguinte maneira: plano astral denso, plano astral médio
plano astral superior. No denso estariam as pessoas complicadas. Seria chamado umbral, o inferno. O plano astral superior seria o paraíso do espiritismo. E o plano astral médio seria onde se encontram as pessoas mais ou menos, ou seja, iguais a nós. Em outras palavras, a maioria. E o lugar que os espíritas chamam de umbral? A palavra umbral significa muro, e é a divisória entre o plano terrestre e o plano astral mais avançado. Uma divisória vibracional onde quem tem o corpo espiritual denso não atravessa, como uma peneira vibracional. Uma vez, a Nina me disse que inferno e paraíso são portáteis. Você carrega dentro de si. Se estiver bem, o paraíso está dentro de você. Quando você sai do corpo nessa condição, você é atraído automaticamente para uma vibração semelhante à que existe em seu interior. A passagem para o paraíso está dentro de nós. E o inferno é a mesma coisa. É um estado íntimo. Veja uma pessoa cheia de autoculpa e compare com aquela imagem clássica do diabo colocando alguém dentro da caldeira e espetando. A autoculpa espeta mais do que qualquer diabo, porque nem é preciso o inferno vir de fora. Ele já está dentro. E o diabo é você mesmo. Nosso paraíso é portátil. Levamos ele dentro de nós. O umbral é uma região muito pesada porque reflete o estado íntimo de quem lá está. Você encontra lugares que lembram abismos, cavernas escuras, tudo exteriorizado do subconsciente dos espíritos, como formas mentais. Quando você olha no fundo desses abismos, vê que está cheio de espíritos, mas eles não voam, são densos. Você encontra favelas no plano espiritual, cidades medievais. Os espíritos vivem presos a formas mentais das quais muitas vezes são difíceis de escapar. São esses que os seres evoluídos buscam ajudar nessas dimensões. Foi nesse lugar que eu e o Lucas nos encontramos com o Elias. Logo que chegamos, encontramos o Elias desacordado, sujo, com o corpo cheio de chagas e muito mal vestido. Seu corpo estava pútrido e o estado psíquico do espírito era o pior possível. Lucas se aproxima do moribundo, espalma sua mão direita sobre a testa do rapaz, de onde sai um forte raio de luz verde que incomoda Elias e o faz acordar. Confuso, sem entender muito bem o que está acontecendo, ele se assusta com a presença do iluminado Lucas. — Quem é você? O que quer de mim? — Tenha calma, meu rapaz. Eu vim para te ajudar, disse Lucas tentando levantar Elias, apoiando-o em seu braço direito. Muito fraco, ele mal consegue ficar de pé. Lucas o apoia novamente, até que Elias consegue se sentar em um tronco podre de árvore caído ao lado daquele lamaçal fedido. Não há luz naquele lugar. O chão está enlameado, faz frio, e uma densa névoa envolve o iluminado Lucas e o pobre Elias. — Quem é você? — Eu me chamo Lucas. — Por que você veio me ajudar? O que quer de mim? — Precisamos contar a sua história para mais pessoas. Atendo a um pedido superior. — Quem quer saber da minha história? Quem quer saber de mim? Pedido superior? Como assim? — Muita gente, Elias. Muita gente precisa conhecer a sua vida e aprender através de sua experiência terrena. Elias se refaz em silêncio. Lucas espera o pobre homem se refazer. Será que a minha desgraça, minha pobreza de espírito e tudo o que já passei para estar aqui poderão ser úteis a alguém sobre a face da terra? Não estou bem certo do que devo fazer nesse momento. Aliás, não mereço nem a sua visita, meu amigo, pois vejo que você é um espírito iluminado e sei muito bem em que condição me encontro. Se não sabes, sou um homem estudado das coisas do espiritismo. Sei muito bem porque vim parar nesse maldito lugar. E quem daria importância a esse pobre e moribundo espírito? Lucas tira da cintura um pequeno cantil com água fresca e oferece a Elias. Quer água? Nossa, há muito tempo não sei o que é um copo com água limpa. Quando eu não consigo mais resistir à minha sede, bebo dessa água imunda que está embaixo de nossos pés. Vivo dormindo para esquecer minhas mazelas. Tome, beba. Essa é uma boa água e vai te fazer bem.
diz Lucas entregando a Elias o recipiente com água fresca. Muito fraco, Elias leva o cantil à boca e se satisfaz bebendo várias goladas. Seu rosto está sujo. E suja a borda do cantil, que ele tenta limpar com a manga da camisa negra de sujeira daquele lugar. Obrigado, Lucas, agradece Elias. De nada. Sente-se melhor agora? Diz Lucas limpando definitivamente a borda do cantil. Sim, estou melhorando. Perdoe-me por sujar sua vasilha. Não há de quê. Me diga uma coisa. Qual o seu nome todo? Elias de Souza. Podes me falar um pouco sobre você? Sim. Me chamo Elias de Souza. Tenho 47 anos. Não sei muito bem há quanto tempo estou aqui, mas sei que fiz a maior burrice da vida. Aliás, a minha vida inteira foi uma burrice. Posso me sentar a seu lado? Diz Lucas. Sim, por favor. Lucas se senta ao lado de Elias para ouvir a sua história. Elias começa a chorar. Por que está chorando? Estou muito arrependido do que fiz em toda a minha vida e emocionado em te receber aqui. Embora eu não te conheça, você me faz bem. Então chore primeiro. Quando se acalmar, voltamos a conversar. Estou há não sei quanto tempo aqui, Lucas, e choro todos os dias, meu amigo. As minhas lágrimas são minhas eternas companheiras. Todos os dias, o arrependimento espanca minha alma com as lembranças daquilo que deixei de fazer. Recebo chibatadas do arrependimento daquilo que não fiz e que deveria ter feito. Não sabes há quanto tempo está aqui? Não sei. Mas sei que não é pouco. Como sabes isso? Eu mereço mesmo é apodrecer nesse lugar, Lucas. O que fiz não pode ser perdoado. Eu não tenho certeza. Aqui não se tem como contar o tempo. Os dias são intermináveis, a noite é dia e o dia é noite. Nunca sabemos por certo que dia é. Assim, não tenho muita ideia de tempo, mas acredito que são 13 anos. O sol quase não aparece nesse lugar. Por que achas que são 13 anos? Não sei explicar. Sinto isso dentro de mim. E o que você fez de tão grave para estar aqui? Eu me suicidei. Você não sabe? Sim, eu sei. E esse é um dos motivos de estar aqui. Mas por que você fez isso? Porque eu tirei a minha própria vida? Sim. Por que você fez isso? Eu mereço mesmo todo esse sofrimento. E pior, Lucas, sempre fui espírita. Sempre soube que não podia fazer isso. Fiz milhares de palestras sobre esse tema. Preguei, evangelizei, dirigi núcleos de evangelização, enfim. Eu sou o verdadeiro fracasso. Não existe sobre o planeta um homem que tenha falhado tanto na vida quanto eu, Lucas. Você era espírita? Sim, eu nasci em uma casa espírita. Meus pais sempre foram dirigentes de centro espírita, seguindo os meus avós, e olha só o que eu fiz comigo. Olhe bem o que resta de mim. Tudo começou com o meu querido avô, que tanto bem fez sem olhar a quem. Como foi que você se suicidou? Atirei com o meu próprio revólver em meu ouvido. Eu posso ver isso. Como assim pode ver isso? Há um buraco na sua cabeça, bem na altura do ouvido, lado esquerdo. Mas como? Diz Elias, tateando a lateral da cabeça na altura do ouvido esquerdo. Tem marcas aqui? Não tenho um espelho para lhe mostrar, mas a coisa foi feia. Elias leva a mão novamente ao ouvido atingido pela bala. 3 de seus dedos entram dentro da cabeça. Ele se desespera. Meu Deus! Tem um buraco enorme na minha cabeça! Certamente é a explosão da bala contra seu crânio, diz Lucas. Mas por que isso está assim? Estou morto, tenho plena consciência disso. Eu morri com o tiro. Precisas de refazimento, Elias. Onde acho isso? Onde me refaço? Nos postos de socorro que existem em todos os lugares, inclusive há alguns aqui no Umbral. Nunca os vi por aqui, embora tenha estudado muito sobre o tema.
E obrigado pela confirmação. Que confirmação? De que eu estou no umbral. Não sabias disso? Eu desconfiava. Você pode me levar a um lugar desse? Que lugar? Esse posto de socorro. Quando você estiver melhor, eu te levo a um. Lá eles consertam isso? Na verdade, isso é uma condensação fluídica de sua mente. Você criou isso em seu perispírito. Só você pode curar. Mas há mecanismos fluídicos que lhe auxiliarão muito nos postos de socorro. A conscientização é um excelente remédio. Como? Tenha paciência. No momento certo, vamos resolver essa questão, Elias. Olhe, Lucas, para o meu corpo. Está pútrido. Isso também você pode resolver? Ou melhor, eles podem resolver isso lá? Pelo visto, estás há bastante tempo por aqui, Elias. Acredito que há mais de 13 anos, como supõe. Você não sabe há quanto tempo estou aqui? Não sei, Elias. Mas eu mereço tudo isso. Não culpo a Deus pelo que acontece comigo. Só não sei se vai ter conserto, Lucas. Tudo tem conserto para Deus, Elias. Por que fez isso comigo, Lucas? Talvez pela fé pequena. Mas por que atentaste contra a sua própria vida? Qual foi o motivo que te levou a fazer isso? Quer mesmo saber? Sim, gostaria muito de saber. Então, eu vou te contar como tudo aconteceu. Quer mais água? Diz Lucas pegando novamente o cantil. Sim, por favor. Obrigado, Lucas. Beba à vontade. Obrigado, Lucas. Após várias goladas, Elias se ajeita no tronco de madeira para começar a contar a sua história. Embora ele não perceba, a água o está melhorando. Seu corpo começa a melhorar. Sua aparência já não é mais a mesma. Tudo começou quando eu fiz 15 anos. Eu não era um bom aluno na escola. Meus pais, então, me obrigaram a frequentar o centro espírita fundado pelo meu avô, Antônio, após a morte da minha querida avó Maria. Meus pais acharam que, me levando para a doutrina espírita, eles me afastariam das más companhias que eram costumeiras em minha adolescência. Nós aprontávamos muito nas festas e principalmente na escola. Resultado? Desempenho ruim, notas baixas e muitas reuniões de pais onde faltava pouco para me expulsarem. Assim, comecei a frequentar o espiritismo muito cedo. Fazia o evangelho no lar, participei das escolas iniciáticas e da evangelização de jovens. Sempre me destaquei. Me identifiquei com muitas coisas dos ensinamentos espíritas. Foi na evangelização que conheci Nilce. E foi amor à primeira vista. No começo, foi muito difícil para nós, pois nossos pais proibiam nosso romance. Eles diziam que éramos muito jovens, afinal, ela só tinha 13 anos. Mas o amor foi inevitável. Nos apaixonamos e ficamos esperando o momento certo para nos envolvermos mais intimamente. Eu me afastei dos amigos da rua, das festas. Realmente, o espiritismo me modificou muito. Modificou totalmente minha vida. Deixei de lado tudo o que há de ruim no mundo, me tornei um exemplo para todos e para toda a minha família. Os anos foram passando até que, quando eu fiz 17 anos, trocamos o primeiro beijo. Ela então com 15. Tudo perfeito. Amor de adolescente. Nossos pais aprovaram nosso romance. Aos 19, comecei a dirigir parte do trabalho da Casa Espírita. Eu era o principal coordenador das evangelizações que ocorriam em nosso centro, de jovens, crianças e adultos. Comecei então a palestrar por diversos centros espíritas. Eu era convidado todas as semanas para ministrar a palavra do Evangelho pelos centros espíritas de minha cidade. Fui até convidado para palestrar na Federação Espírita Brasileira. Eu sempre fui um exemplo de dedicação, respeito e amor ao espiritismo. Todos estavam muito orgulhosos de mim. Aos 28 anos me formei. Sou engenheiro. Foi quando arrumei o meu primeiro emprego e decidimos nos casar. Marcamos a data, mas 2 dias antes de meu casamento, o meu pai sofreu um infarto e morreu em meus braços. Foi muito difícil para todos nós. O meu pai era a figura principal do nosso centro espírita. Meu mundo veio abaixo. A minha mãe não suportou a dor da morte de meu pai e após 1 ano também morreu.
vítima de câncer de mama. Ela não quis se tratar, acreditava que eram os desígnios de Deus, embora cristã, se entregou à morte. Eu e Nilce ainda não tínhamos filhos. Ela era professora e eu, engenheiro. Tive que assumir o centro espírita e havia muita coisa errada que precisava ser consertada. Decidi assumir a presidência do centro e logo estabeleci novas regras para o dia a dia da casa espírita. O que havia de tão errado? Minha visão era de que havia muita coisa errada. Eu nunca aceitei o que meu pai fazia. Sempre fui contra a forma como ele dirigia o centro espírita. Meu pai era um cara muito aberto, mente aberta, sabe? Ele atendia a todos, estava sempre de portas abertas para qualquer tipo de gente. Acho que foi aí que eu me ferrei, Lucas. Como assim? Eu achava que espiritismo é lugar de gente inteligente, gente de um bom nível social que não é casa de mendigos. E o que você fez? Como você chegou a essa conclusão? Lucas, você me encontrou desacordado e podre. Estou assim porque mereço ficar assim. Mereço viver assim como disse. Você não pode ficar se punindo eternamente, Elias. Eu não estou me punindo. Simplesmente esse sou eu. Sou o que mereço ser nesse momento. Sei exatamente por que estou aqui. Estou colhendo aquilo que semeei, meu amigo. Colheita. Você deveria começar a pensar diferente. Há sempre uma razão e uma solução para tudo. Por que devo pensar diferente? Nada justifica um sofrimento eterno. Ficar se punindo não vai te levar a lugar nenhum. Eu vou te contar algumas outras histórias, Lucas. Deixemos essa que estou te contando agora parada. Vamos às minhas vidas anteriores. Você poderá entender por que eu me sinto assim. Por que vim parar aqui e por que mereço todo esse sofrimento. Você tem consciência de suas vidas anteriores? São elas que me atormentam e não me deixam sair desse maldito lugar. Já nem lembro a noite ou o dia em que consegui dormir. São lembranças que amargam e me destroem todos os dias. Se queres que seja assim, assim será, diz Lucas se ajeitando novamente, sentado ao lado de Elias. Eu sei que o que fiz é imperdoável. Por isso sofro tanto, Lucas. Eu tive muitas oportunidades e as joguei fora. Eu já fui um soldado romano, fui um cacique indígena, fui médico. Eu também fui escravo, trazido da África para o Brasil em um navio negreiro. Tudo era, na verdade, um preparo para o que eu deveria ter feito e não fiz. Era tudo aprendizado que desperdicei. Lucas ouve atentamente. Eu trabalhei por muitos anos em uma fazenda no interior de São Paulo. Fui trazido ao Brasil por um navio negreiro, eu vim da África, como te disse, e me lembro muito bem dessa vida. Eu tinha 12 anos de idade quando isso aconteceu. Fui capturado e pude ver meus pais sendo assassinados por tentarem me proteger. Eles lutaram muito com os homens que me capturaram e me levaram para o navio ancorado, esperando por outros assim como eu, o que de nada adiantou. Muito revoltado, fui comprado por um senhor de nome Francisco. Ele me maltratou muito. Tudo começou assim. O Espiritismo não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro das religiões. Por Frei Daniel. Benedito. Assim que o navio ancorou no Brasil,